Muito bom dia, gente. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos mais uma vez juntos nesse domingo 7 de agosto. Como corre velozmente o calendário, dia 7 de agosto, nos aproximando no final do ano de novo, aí 2023 à porta. E nós estamos aqui engatados no capítulo 5 do livro de Mateus. Se você tem nos acompanhado, o livro de Mateus é o livro que nós temos explorado para fazer nossas reflexões. E nós paramos aí no versículo 8, né? Que foi um texto bastante significativo para nós, quando Jesus diz que abençoados são vocês que colocaram a mente e o coração de vocês no lugar certo. Ou seja, ter equilíbrio é uma palavra muito chave para nós em todo o Evangelho. Não pensar além nem a quem. Então, o equilíbrio é aquilo que a gente busca para viver dias melhores. E nós estamos avançando aqui e espero que a gente tenha uma boa viagem hoje nesse texto maravilhoso que está por vir. Saúdo meu querido irmão João Silveira. Muito bom dia. Olá, bom dia, querido bispo. Bom dia, ouvintes, participantes do programa Café com o Bispo. É um prazer estar com vocês mais uma manhã de domingo e esperamos que seja esclarecedor, na verdade, o programa de hoje para a sua vida. Muito bom dia, querida Loide. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia, você que está aí. Estamos aqui cheio de festa para te receber. E com a mente e o coração no lugar certo. É assim que se anda, né? É. É desse jeito que a gente anda, colocando o mundo interior da gente em ordem. Essas duas grandes torres, né? Nossa mente e o nosso coração. É aqui que tudo vai funcionar melhor, quando a gente está com o mundo interior da gente organizado. Pode acontecer qualquer coisa do lado de fora, mas se do lado de dentro você estiver organizado, João, a coisa vai andar e vai funcionar. Muito bem, Loide, vamos dar início à nossa leitura, então, de hoje, né? Quantas bênçãos maravilhosas, viu, bispo? Sim, querida. Né? E aqui eu começo dizendo: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Olha que coisa linda, que né? bênção. Rapaz, esse texto aqui é um dos textos que evidencia a maturidade no relacionamento, né? Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Na verdade, a vida não se trata de uma competição, de uma rivalidade, mas de uma mútua cooperação. A gente tem estágios de amadurecimento, João e Loide, que se dão assim. A gente primeiro entra no mundo da dependência. E a gente é dependente do mamar da mamãe, dependente que os pais paguem sua escola, dependente, a gente vive num mundo de dependência. Até que a gente chega a um estado ali de adolescência, juventude, que a gente se sente dono do mundo. E a gente é independente, a gente sente orgulho da independência. Quando a gente alcança o estado da maturidade, a gente consegue entender que a interdependência é o lugar mais seguro para se estar. Interdependência eu posso fazer com você. Se eu posso e você pode, a gente pode fazer melhor. Eu posso fazer sozinho, mas prefiro fazer com você. É aqui que Jesus está dizendo que a gente vai avançar. Porque a mentalidade do reino é fazer de nós pessoas maduras. É romper com toda essa fragilidade da independência e igual fragilidade da independência. Cooperar, operar com, é o melhor lugar que a gente pode estar. Sem competição, sem rivalidade, sem briga, sem porfia. Quando a gente pode entregar o melhor da gente, o outro entrega o melhor dele, e a gente constrói um mundo melhor. É aqui também que nasce o conceito da sinergia, né?
que é o conceito de que se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, nós não temos duas ideias. Duas ideias é um conceito aritmético, matemático, frio, né? Se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, nessa matemática existencial nós temos milhares de ideias quando a gente se mistura, né? Então o conceito da sinergia é o conceito de quem quer viver em equipe, de quem quer andar em equipe, porque cada um tem o seu melhor, que somado ao meu melhor, exponencialmente, é elevado à enésima potência. Ninguém segura uma equipe que trabalha com sinergia. Jesus já falava disso na sua época, né? Dizendo, vocês são abençoados quando vocês descobrem isso, né? Paulo também fala isso quando ele faz alusão ao corpo, né? Sim. O dedo, o olho, a perna. Exatamente, João. Ou seja, um corpo só pode funcionar quando todos os membros cooperam uns com os outros, né? Sim. João, como é difícil viver sem o polegar. Tinha um rei, eu não me lembro bem agora quem era ele, que o que ele fazia para desestabilizar os seus adversários era cortando o polegar. Ele cortava os polegares da mão, então o cara não podia segurar, não tinha apoio para segurar uma espada, e cortava o polegar do pé, para que ele não conseguisse andar com segurança. Parece tão simples, um dedo, nós temos 5, cara. Perde um. Que diferença faz? Toda a diferença, né? Bispo, a cooperação é uma competência social. Né? É onde eu descubro os meus dons, meus talentos. Sim. Né? É onde eu também dou essa oportunidade para o outro também, né? Descobrir os seus dons e talentos. A cooperação. Né? É maravilhoso esse espírito de eu posso cooperar. O que eu tenho para cooperar? E quando Jesus diz, vocês são abençoados, porque em vez de brigar ou competir, vocês se tornam cooperadores. Sim. Esse desejo de ser reconhecido é uma droga, né? Porque a gente vai sempre competir para ter reconhecimento. E não é disso que se trata a vida, né? A vida tem outro sentido. A profundidade, o mergulho que a gente dá na vida tem outro sentido, né? Tem o sentido de potencializar o outro. Imagina, se eu ando com alguém que cresce, eu estou crescendo junto também. Não é? É por causa de mim. Servos uns dos outros também, né? É. Eu me lembro uma vez que eu vi uma entrevista, João, de uma dupla sertaneja, e o repórter perguntava aquele que fazia a segunda voz. Você não fica chateado que teu irmão faz a primeira voz? E todo mundo segue a voz do teu irmão? Ele disse, não, ele não seria a primeira voz se eu não fosse a segunda. Sou eu que sustento ele. Você está enganado. Porque eu vou na contramão de todo mundo. Eu sou o mais forte da dupla e você não está entendendo. Porque todo mundo canta com ele e eu sustento a voz de todo mundo, né? Porque eu faço a segunda. Então você não está entendendo, né? É que todo mundo quer ser o primeiro violino da orquestra, né? Ninguém se contenta em ser o terceiro violino da história. A beleza da sonoridade vem dos demais que estão fazendo claro, tudo, né? Claro. João, sem o outro, eu fico sempre impressionado com aquela relação de Davi com o filho de Saul, o Jonathan, né? Quando ele diz, tu serás o primeiro e eu o segundo. Por direito monárquico, ele devia ser o primeiro. Mas ele diz, não, eu reconheço que tu és o primeiro. Tu és mais hábil, tu és mais ardiloso, mais perspicaz, mais sagaz em perceber a hora de atacar o inimigo. Então eu fico aqui na retaguarda, ou eu represento a coroa enquanto você executa o serviço, né? Que coisa linda que acontece naquele episódio. Eles trocam a espada, eles trocam o escudo, eles trocam até a bolsa de dinheiro, eles trocam. Tipo, você me substitui e eu te substituo, né? A minha espada será a tua proteção e a tua espada será a minha proteção. Então, essa equipe foi a equipe que deu certo, né? Porque ser o segundo pode ser o primeiro, né? Há pessoas que só são primeiros porque são segundos.
Se colocar ela do segundo para o primeiro, ela vai fazer desandar tudo. Então, há segundos que serão tão necessários e a gente fica nessa coisa da carência, né? De ver minha imagem estampada, de ver meu nome propagado. Isso é uma tragédia que acontece na natureza humana. Na verdade, isso é uma enfermidade interior, né? Mas, sim, João. Fechando aqui o que Jesus Cristo disse, nem tanto dependente, nem tanto independente, mas ser interdependente. Exatamente. A dependência em si, ela torna o cidadão frágil. Sim. Muito frágil. A independência torna o arrogante, presunçoso, vaidoso, altivo, e a interdependência leva ao sucesso. É verdade, João. A cooperação faz com que eu busque do outro a segurança, né? Também vou buscar essa cooperação. Segurança, né? Justamente. Eu confiar, né? Eu tenho que confiar, né? Porque pessoas trabalhando juntos que não confiam no outro, trabalham movido pela insegurança todo o tempo. Onde vai parar esse grupo, essa equipe, né? Esse ministério? Se nessa cooperação não se estabelece a segurança. Vamos trabalhar juntos, cooperando, servindo, mas também com espírito de segurança. É discernir o lugar que a gente ocupa na família de Deus, né? E, por conseguinte, na família de casa, na família chamada sociedade, em todo lugar onde pousar a planta dos teus pés, essa interdependência, essa cooperação e essa liberdade de poder ser o segundo ou o primeiro quando necessário for, é muito importantíssimo compreender isso. É necessário compreender isso. Eu posso dizer, testemunhar, que tive grandes dificuldades, porque sempre fui achatado na minha infância, filho órfão, e sem recurso nenhum, sempre fui achatado. Mas, modesta parte, um pouco de inteligência, de sagacidade, de perspicácia, mas eu queria estar no meio dos outros. Isso me doeu muito. Já cá, na maturidade, que eu vim descobrir que era uma busca ansiosa, sem todavia me trazer grandes vantagens. Hoje eu me sinto com muita liberdade, podendo ser o segundo, o terceiro, o quarto, podendo não ser nenhum na classificação, contanto que a obra que se está fazendo aconteça. Eu era menino quando eu era desportista. E o professor sempre dizia, o mais importante é competir. Hoje eu tenho ouvido de alguns atletas de alta performance que o mais importante é ganhar. Esse movimento filosófico trouxe grandes prejuízos, eu acho, para as relações interpessoais, porque a gente perdeu aquela mentalidade ganha-ganha para adquirir uma mentalidade ganha-perde. Ou seja, para eu ganhar, alguém tem que perder. Isso é uma mentalidade de escassez, já gasta, ultrapassada, que tem impedido coisas grandes de acontecerem. Porque para eu ganhar, você não tem que perder, nós podemos ganhar juntos. Não tem que haver esse tipo de rivalidade. É como no mercado, né? Você tem um mercado competitivo e é ele quem dá vida ao comércio, é ele quem dá vida a essa dinâmica da economia. Quando você não tem a concorrência, você não tem lá, e ele é seu inimigo, cara, ali alguém vai matar alguém. E não precisa. O mercado precisa ser equilibrado. Aí você vê grandes corporações engolindo as pequenas empresas do seu ramo para se tornar única no mercado, né? A despeito de ser um crime contra a economia, não é? É também de uma tristeza enorme com alguém que também quer crescer, não é? E é um passo à falência. Empresas grandes que engolem as pequenas duram pouco. O lavrador que envenena a terra eliminando as minhocas, tem a sua lavoura prejudicada porque a terra não é ventilada.
Sim. perde a ventilação da terra. Então a sua lavoura é prejudicada. Ele colhe menos do que devia, porque as formigas, as minhocas não ventilam a terra. Lá no nosso sítio, de vez em quando a gente encontrava uma casa de moribundo e espantava, tocava fogo. Certo tempo nós começamos a perceber que as nossas colheitas já não eram boas, porque nós estávamos espantando os polinizadores da colheita. Sim, é verdade, João. Entendeu? Destruíamos os pequenos, os moribundos. Alguma casa de abelha a gente não queria lá porque podia morder alguém, picar alguém. Então a gente foi destruindo e depois descobrimos que o feijão já não rendia com a rentabilidade esperada, a banana já não dava com o tamanho esperado. Fomos pesquisar e descobrimos que foi exatamente a eliminação daqueles habitantes ali que não nos eram agradáveis. Sim. Então, eliminar o pequeno. Uhum. Há um sério prejuízo. Sim, porque assim, você citou bem a questão da polinização. Eu trabalhei num projeto alguns anos atrás e era uma fazenda de plantio de melão e eles terceirizavam colmeias, porque era a presença das abelhas que fazia com que os gametas, né, daquela flor do melão fosse trocada, né? E aí o fruto vinha. O fruto é resultado desse casamento dos gametas das flores, né? Então, hoje está se usando terceirização de colmeias dentro das plantações para que haja fruto em maior abundância, né? Senão fica aquela coisa mirradinha, né? Porque não cruzou os gametas das plantas. Ou seja, quando alguém está crescendo querendo eliminar o outro, sem interdependência, mesmo sendo grande, mas ter uma interdependência com o pequeno, o prejuízo virá, sem dúvida, e logo para o que está crescendo e tentando eliminar o outro. Não é à toa, como eu citei, é um crime na economia, né? Um crime da economia, essa coisa de estar engolindo todo mundo e se tornando único na região, né? Isso é um perigo para todo mundo. E falando em alta performance, o apóstolo Paulo entendia tão bem disso, né? Sim. Quando ele fala que o atleta ele busca, todos os dias ele faz suas renúncias, seus sacrifícios, e ele buscava alta performance para chegar ao pódio, né? Ele entusiasma o povo de Deus a fazer a mesma coisa. E isso a gente leva para a empresa, a gente leva para a nossa casa, entusiasmando, motivando os nossos filhos, os nossos empreendedores, que eles busquem alta performance em cooperação com as empresas, com os bancos, com aqueles que podem estar ali de mãos dadas com ele, né? Exatamente, exatamente. Essa justa cooperação, né, que Paulo fala em Efésios, capítulo 4, a justa cooperação de cada parte. Então, assim, engraçado que esse texto é o texto que 4:11 de Efésios, que Paulo fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Eles têm uma função. A função é colocar em ordem o corpo para que cada um faça o seu trabalho. É aqui que Paulo diz, com a justa cooperação de cada parte faz o corpo crescer. O corpo não cresce pelo brilhantismo dos apóstolos, o corpo não cresce pelo brilhantismo dos mestres e dos evangelistas e dos pastores. O corpo cresce, João, por causa da justa cooperação de cada parte. É aqui que vem o crescimento. É cada um encontrando o seu lugar no corpo para que possa ter o aumento desse corpo, né? Então, justa cooperação é um conceito muito presente na instrução apostólica, reforçando aqui o que Jesus está dizendo, né? Vamos avançar mais um cadinho? Vamos avançar. Nós estamos agora para a leitura, versículo 10, que diz assim: abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Olha que coisa é essa, né?
Olha, eu sei que vocês acompanham o movimento da história, mas toda vez que um grupo determinado foi perseguido, esse grupo, ao invés de diminuir, ele aumentou. Não só na igreja, mas partidos políticos, quanto mais perseguidos, mais eles crescem, porque colocam-no em evidência. Essa coisa do nosso compromisso com Deus que atrai perseguição, é claro, se a gente tem uma sociedade mergulhada nos abusos, quando a cultura do reino chega, que o meu compromisso com Deus se faz real na minha vida, obviamente, o sistema que não é justo, ele não consegue conviver com a justiça que habita em mim. E aí o conflito será inevitável, a perseguição será inevitável. Mas só lembrando que toda perseguição, ela atrai crescimento. Ela não atrai esfacelamento, aniquilação, ela atrai grande movimento de crescimento. Se a gente entender isso, a gente se mantém mais saudável emocionalmente, não é? E consegue ultrapassar a barreira da resistência e aí lograr o êxito devido. Uma geração perseguida... Olha, eu me lembro de alguns movimentos recentes no Brasil, de tanta perseguição, eles aumentaram exageradamente. Eu não faço parte de uma geração de cristãos que foi perseguido, mas eu tive professores meus que foram perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Ao invés deles morrerem, foram martirizados. E isso deu, naquela região, um crescimento da igreja absurdo por causa dessa perseguição. Movimentos sociais de alta perseguição, eles se tornam gigantes no próximo ciclo. O que foca, expande. Claro, claro. Aquilo que eu dou muita atenção acaba crescendo. Então, é preciso a gente estar em paz, que se o meu posicionamento, por causa dos conceitos do reino e da minha vida de compromisso com Deus, vai atrair algum tipo de perseguição nesse capítulo, no capítulo 5, eu posso estar vivendo o maior protagonismo da minha história. E eu não preciso me desesperar. Aprender a recepcionar as pancadas que vêm da perseguição é uma das artes mais importantes que um boxer, por exemplo, aprende, né? Se ele aprende a receber, a recepcionar as pancadas, ele cansa o adversário e tem vantagem na luta, na competição. Então, a gente precisa estar maduro, lendo e amadurecendo, né? Se alguma perseguição vem, que a gente se mantenha firme, né? Eu fico sempre muito preocupado quando a igreja está muito quieta, porque, para mim, ela está acomodada na sua zona de conforto, né? Mas quando vem uma perseguição, sangue novo acontece, né? Há uma oxigenação nesse corpo e a igreja passa a voltar para o trilho, né? Parece que a igreja só entra no trilho com perseguição, João. Eu estou aqui pensando que Jesus estava ensinando multidões. O texto diz multidões, à beira do mar da Galileia. E ali estava tudo bem. Roma não estava perseguindo o ministério de Jesus. Ele sofreu perseguição dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos. Mas ele estava fazendo um sermão aqui, preparando alguém que estava ouvindo e que ia parar lá nas catacumbas de Roma. Ele estava falando para aqueles que iam liderar igrejas que seriam perseguidas até a morte. Sim. Então, andando pelas catacumbas de Roma, a gente conhece a história de arrepiar o cabelo. Sim. Porque foram ali que morreram muitos cristãos. E Jesus estava dizendo para eles, sintam-se felizes. Agora, como é possível ser feliz no meio de calúnia, de injúria, de tanta coisa? Precisa, na verdade, ter uma relação muito boa com Jesus Cristo. Sim, é verdade. Como a carta a Abiel, né? Como ser feliz, se não me deixam voar, como ser feliz se castram as minhas aptidões, não é? Mas tenhamos paciência.
A vida é cíclica, muitos movimentos acontecem, nós estamos diante de grandes viradas nesse planeta. Agora, mantenhamos a nossa fé e a nossa esperança em Jesus e certamente vai dar tudo certo. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Muito bem, gente. Primeiro domingo do mês de agosto, dia 7 de agosto, e hoje nós temos nosso encontro eucarístico, né? Nossa Santa Ceia. E queremos convidar você para estar conosco no encontro das 18h30. Logo mais, às 18h30, estaremos reunidos aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem pertinho aqui na Curva do 90, e você é nosso convidado. Será um domingo memorável, um domingo de celebração, e quero convidar você para estar conosco, né, João? Eu também quero lembrar que no próximo domingo será o nosso café em comemoração ao Dia dos Pais, né? A gente antecipou para fazer essa celebração com os pais, né? Sim. Portanto, nós esperamos todos os pais da igreja e amigos, ouvintes do programa, que venham participar com a gente. Alimento tem para todo mundo, espaço, abraço, sorriso. Estacionamento largo. Estacionamento amplo. Então, venha participar com a gente, celebrar o seu Dia dos Pais aqui na Igreja da Colheita junto com a gente. Sim, no próximo domingo, dia 14 de agosto, né? Uhum. Muito bem, dona Loide. Retomando o texto aqui de Mateus capítulo 5, que é o livro da nossa vez agora, né? Estamos retomando o versículo 11. Vamos fazer a leitura. Nós já fizemos ela no domingo passado, mas estamos fazendo uma recapitulação porque a gente não chegou a comentar, né? Jesus é incrível. E ele começa esse versículo 11 dizendo assim: e isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Não tem. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto, e os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Que natureza humana mais cruel. Vocês já foram caluniados, certamente. Eu não sei se há um ser que nunca foi, né? É porque a maldade do outro sempre transborda. E os outros estão sempre odiando em nós aquilo que eles não suportam neles. Uau! Então, eles precisam criar algum tipo de artifício e eles não poupam na engenharia da história. Bispo, eu gostei disso. Como é que é mesmo? A pessoa nunca suporta no outro aquilo que... Ela odeia no outro aquilo que ela não suporta nela, né? Normalmente é assim. Por exemplo, quando a gente tem lá o sábado de aleluia, que o Judas é espancado, o que você acha que acontece ali? É um fenômeno social, mas é um fenômeno psíquico. Aquele espancamento do Judas é o espancamento naquele boneco daquilo que você não suporta em você. A traição, a mentira. Não se elege, às vezes, um morador daquela rua. Sim. Ressalta os defeitos daquele morador e todo mundo vai odiar. Mas eles odeiam o que eles não suportam neles. Não é o grande conflito homofóbico, por exemplo? Se agride na relação homofóbica, se agride no outro, odeia no outro aquilo que não suporta em si. Normalmente, os héteros que espancam homossexuais, é comum que eles tenham conflitos na sua sexualidade não resolvidos. Então, eles vão odiar no outro. É o mesmo conflito racial. É o mesmo conflito social que vai se manifestar em diversas camadas e de muitas maneiras. Essa busca da agressão no outro, na verdade, eu me agrido no outro. É como aquela mãe, né, João, que está atravessando a rua com a criança, para na calçada,
vai consultar seu celular, solta a mão da criança, a criança vai atravessar a rua, vem um carro na disparada, freia abruptamente, quase atropelando a criança. A mãe pega aquela criança com raiva, dá uns solavancos nela, atravessa a rua enfurecida, dá uns tapas naquela criança. E a minha pergunta é: quem está batendo em quem? Uau. Na verdade, aquela mãe está se punindo na criança, porque a falta de responsabilidade foi dela, a displicência foi dela, a negligência foi dela. Mas como ela não consegue se agredir, ela se agride então na criança. A criança não tem culpa de nada. Agride é aquilo que ela mais gosta, né? Exatamente. Porque se o pai fosse fazer esse papel, ela partiria para cima do pai. Com certeza. Então é agressão em si próprio, que não pode dar tapa no seu rosto, dá tapa na bundinha da criança. Sim, todo preconceito, ele parte dos meus conflitos internos. Desse ambiente barulhento. Não parte dos meus silêncios. O preconceito parte dos meus barulhos. Parte dos meus ruídos insuportáveis. Quanto maior e mais insuportável forem os meus ruídos internos, mais acirrado eu me torno no objeto daquilo que me oponho. É falta de respeito pelo altero. É falta de respeito pelaquilo que pertence ao outro. Eu não tenho que concordar com o outro. Eu não tenho o direito, mas eu tenho a obrigação de respeitar. Respeito, isso mesmo. Eu não tenho que aplaudir a ideia, a prática ou qualquer coisa que eu não goste, mas eu tenho a obrigação de respeitar aquilo que é diferente de mim. Porque o que é diferente de mim não é meu inimigo. Aquilo que é diferente de mim não me agride. Essa fúria narcísica, ela parte dessa falta de aquietação. A gente leu lá no versículo 8, que diz que vocês são abençoados porque colocaram a mente e o coração de vocês no lugar. Mas quando eu não tenho a mente e o coração no lugar, ou seja, há tempestades internas, é isso, João, são essas tempestades internas que geram os grandes conflitos que a gente tem na sociedade, não é? Eu estava vendo ontem, conversando com alguém, sobre aquela orientação de Jesus. Se alguém te agredir numa face, oferece-lhe a outra. Se você estiver tranquilo, tiver bem cuidado, já pegou de um lado, o outro não faz tanta diferença. Mas se os teus barulhos internos, como se costuma dizer, estiverem à flor da pele, a sua reação é revidar. Sim. Mas se o coração estiver aplainado, eu apanhei sem razão. Por que eu vou revidar? Eu costumo dizer que a razão é a maior inimiga do homem, né? Do ser humano. Quando você está cheio de razão, você briga, você espanca, você humilha, você faz qualquer coisa. Então, se o seu coração estiver aplainado, não há razão que te faça revidar. É o que Jesus está dizendo aqui. A felicidade. No texto que eu tenho à mão, diz que coisas boas lhe esperam no céu, que o reino dos céus é de vocês. Ou seja, promessas para vivermos aqui ligados ao reino. Eu não entendo que aqui está dizendo que é para quando chegarmos na eternidade. É aqui mesmo, é vida no reino de Deus, gozando das benesses do reino de Deus. Sim, verdade. Verdade. Coisa bonita essa, porque Jesus está tratando aqui nesse momento da reprodução da fala do versículo 8, de pessoas que já colocaram em ordem seu mundo interior. Então, essa coisa de ser caluniado, ser desacreditado pelos outros, só acontece uma tragédia se eu me submeter a uma reação errada. Eu li há muito tempo atrás, num livreto, dos melhores livretos que eu já li na minha vida, bem fininho, um opúsculo,
que ele dizia assim: no universo que Deus controla, nada pode sair errado, a não ser que eu me submeta a uma reação errada. É disso que Jesus está tratando. Foi caluniado, fica firme, logo, logo vai ficar nítido o movimento da calúnia. Você foi desacreditado, fica tranquilo, vai passar. E quando o novo ciclo chegar, vai estar claro que você tem todo o crédito, que você tem todo o respeito. Então, assim, não nos apavoremos diante dessas circunstâncias adversas que muitas vezes acontecem. É natural, o que Jesus está dizendo, é natural. Os meus profetas passaram por isso, minhas testemunhas passaram por isso, todo mundo passa por isso. Então, fica firme, porque quem tenta desacreditar o outro, em algum momento será desacreditado. Não há nada que eu semei nessa vida que eu não colha de alguma forma. Eu não colho tudo que eu planto, mas certamente colho também tudo que eu planto. Há colheitas que eu faço que não são resultados de uma plantação que eu fiz. Mas de toda plantação que eu fiz, eu vou colher. Não importa que semente seja essa. Seja semente de um cereal, seja semente de uma fruteira, seja a semente de uma discórdia, seja a semente de um desamor, seja a semente de um desrespeito. Se eu plantei, eu vou colher. Toda vez que você quebra um princípio, esse princípio vai te quebrar. Toda vez que eu quebro um princípio, eu serei quebrado por esse princípio que eu quebrei. Então, é preciso ter cuidado com a quebra de princípios. E respeito é um princípio. Se eu quebro a regra do preceito, do respeito, a regra do respeito vai me quebrar. Em algum momento vai. Por isso a gente precisa ter boas sementes. Ter sementes nas mãos não deve... são as sementes que mudam o destino, na verdade, né? Se tudo que o homem plantar ele vai colher, se eu tenho boas sementes, eu vou colher coisas boas. Então, a minha vida vai depender da minha semeadura, daquilo que eu vou estar semeando na vida, né? Então, muito cuidado quando você trata com um determinado princípio, porque a quebra dele é desastrosa. Você acaba sendo quebrado por ele. Vamos avançar mais um bocadinho? Vocês querem comentar alguma coisa aí? Tudo bem. Vamos avançar então. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha aqui, porque tem coisa para a gente explorar aqui, né? Sempre tem, na verdade, né? Dá para explorar até uma vírgula. Esse texto é um texto que eu venho lendo, né? Porque esse Sermão do Monte eu já li inúmeras vezes. Sendo ele, assim, o condensado de todo o ensino de Jesus, então eu me dediquei a ele muitas vezes. E toda vez que eu leio essa coisa do sal se tornar insípido, eu fico pensando que quando o exegeta fez a interferência dele para a tradução, ele tentou adequar a cultura da língua traduzida o contexto em que foi dito, né? Aí eu fico pensando, o sal se tornar insípido, quando é que o sal se torna insípido? Nunca. Sal é sal. Sal será sempre sal. Então não é de insipidez que Jesus está falando. No texto original, no discurso hebraico desse texto aqui, aparece uma palavra chamada moraneim. Ela foi traduzida como insipidez. Moraneim não é insipidez. Moraneim é enlouquecimento.
Porque Jesus não está falando de sal, ele está usando uma metáfora para falar de gente. Está falando de vocês, né? Ele está dizendo, eu estou trazendo vocês, ou educando, ensinando vocês a serem meus representantes na Terra. Sim. E quando vocês deixarem de ser, para que me servem vocês? É. Veja, eu até pediria a Luiz que fizesse a repetição do versículo, para a gente entender melhor, porque isso aqui já me bateu a cabeça tantas e tantas vezes, porque o sal, na verdade, não perde a sua salinidade. Não. Mas o texto é muito lindo. Posso ler, pastor? Pode. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Sim. Porque é assim. É assim que acontece. Quando a gente perde o tempero, a gente perde o sentido da vida. E perder o sentido da vida é trágico. Pior do que a morte, dizia Dr. Miles, pior do que a morte é uma vida sem propósito. João, essa fala do Dr. Miles me sacudiu tanto há 20 e tantos anos atrás, porque eu penso que aqueles que perdem o sentido da vida, que entram numa depressão profunda, é pela perda de sentido. Eu estudei um tempo logoterapia do Viktor Frankl. O foco da terapia de Viktor Frankl é a perda de propósito. Ele chama esse fenômeno de neuroses noogênicas, que são as neuroses brotantes de uma vida sem sentido. É desesperador. Se você perdeu... Olha, imagina, quando você ama uma pessoa profundamente e você perde esse amor, seja pelo descaso do outro, seja pela morte do outro, o luto que se enfrenta num rompimento qualquer, a falta de sentido começa a tomar conta da sua vida e comumente a gente quer morrer. Não quer mais existir. Porque perdeu o sentido. Quando Jesus fala que você acabará sendo jogado no lixo, não é eu te jogarei no lixo, você se lançará no próprio lixo, porque é uma questão existencial, é uma questão da existência. Se eu perco o sentido, se eu perco o desejo, se eu perco a libido, automaticamente eu caio no vazio. E a angústia é o pior ambiente de se habitar. A angústia é essa perda de desejo. E quando a angústia toma conta da natureza humana, só tem uma saída. É por isso que a angústia ela é muito perigosa. Diferente, por exemplo, da ansiedade. A ansiedade é medo. Ansiedade é medo. Medo do nada é chamado, né? Medo do nada. Porque não tem um objeto para ter medo. Não tem uma arma apontada para a sua cabeça, não tem uma faca na garganta. Tem um boi da cara preta. Não tem o boi da cara preta ali. É um medo do nada. A gente não tem objeto para esse medo. Logo, a gente não quer morrer, a gente quer viver. Porque na raiz da vida está o medo, né? Na raiz da vida está o medo. A gente quer viver, a gente não quer morrer. Agora, a angústia não. A angústia, ela acontece quando eu perco o desejo, quando eu não encontro motivos, quando eu mergulho no vazio, quando o abismo é a minha habitação. Aqui é o lugar insuportável. E quando eu perco o sentido da minha vida, eu entro dentro da angústia. Perde as cores da vida, né? Perde. Sabor, cor. A cor. Só tem um que pode recuperar isso, evidentemente, né? É aquele que transforma aquilo que não tem cor nem sabor num vinho saboroso, né? De cor bonita e de sabor agradável, né? Quando era criança, lá para minhas bandas, se dizia assim, quando alguém fazia uma asneira,
O que aconteceu com fulano? Destemperou. Ok. Agora eu entendi o que é destemperar. Então, quem perde o seu tempero no comum da vida e se torna um assassino, se torna um fora da lei, o caminho dele é o chamado lixo da sociedade, são as prisões. Que são as prisões, o lixo da sociedade. Infelizmente, é assim que se vê hoje. Uhum. Então, destemperou. Um outro fato, eu assisti desde menino, papai me levava à casa de um ferreiro para fazer alguma ferramenta, e temperar uma ferramenta, um machado, uma foice ou qualquer outro. E ele tinha um processo de temperar. E quando aquele ferro destemperava, não pegava mais fio, não cortava mais. Era jogado no lixo. Exatamente assim. Perdeu o tempero, é jogado no lixo. Jesus está falando disso. Vocês são minhas testemunhas, eu elegi vocês para que sejam meus representantes. E se vocês não me representarem mais, para que vocês estão servindo no meu reino? Apenas servindo, enchendo o reino como os profetas de Jezabel, de Baal, etc., que comiam na mesa do reino, e não serviam para nada. Depois foram servir de quê? Esterco para a terra. Sim. Então, se vocês perderem o tempero, agora eu entendo perfeitamente que Jesus não está falando de um elemento chamado alvo, com aquele sabor quase amargo, chamado sal. Ele está comparando, está dizendo, se vocês perderem a capacidade de serem minhas testemunhas, se vocês mudarem, perderem esse tempero, vocês não servem para estar no meu reino, vão servir para ser jogado no lixo. Sim. João, a têmpera de um aço, por exemplo, né, que você citou ainda há pouco, é muito interessante. Sabe que a palavra tentação, ela nasce dessa experiência do ferreiro? Sabia não. Tentação é o teste das espadas. O teste das espadas. O ferreiro pegava a lâmina, né, e era, para temperá-la, era fogo, martelo e água. Fogo, martelo e água. E aí ele levantava a espada para ver se ainda tinha poro aberto. Se tem poro aberto, fogo, martelo e água, né? Fogo, martelo e água. É esse teste da pressão, do fogo, do martelo e da água, atrito, é isso, né? que tempera a espada. Em algumas culturas, depois da espada estar pronta para ir para a guerra e fazer cumprir a sua função, eles colocavam o nome do guerreiro no cabo da espada, né? Então, quando Deus nos leva ao teste das espadas, a tentação, para ser provado a têmpera do aço que nós estamos nos tornando, ao receber o nome desse guerreiro na nossa vida, nós vamos cortar com um bom fio de espada tudo que tiver pela frente, né? Então, aguentemos firme, isso aqui é assim mesmo, é pressão total. Um líder é provado no meio da pressão. Não tem como se tornar um líder senão por meio da pressão. Então, suportar a pressão faz parte de todo o treinamento de liderança. Se você quer uma elite, não vá buscar no fraudário. Tem que treinar. E o treinamento, às vezes, é exaustivo, cansativo. Chega, assim, às raias da desistência. Mas se a gente persiste, se a gente avança, se a gente continua, a gente recebe o nome do guerreiro no cabo da nossa espada, né? Então, tem que suportar, tem que aguentar firme, porque não tem treinamento de liderança sem pressão, João. Uau! Aguentemos firme, gente. Uau! Não dá para perder o sabor, não dá para perder o tempero, né, João? Eu vou buscar lá atrás do que você falou, que pessoas que se tornam depressivos porque perderam o sentido da vida. Sim. A pergunta é, quem quer conviver com um depressivo? É difícil, João. Quem tem desejo, anela viver, ou ouvir um depressivo? Então significa que está no lixo da nossa convivência. Tá. Então perder o tempero, perder essa têmpera, significa estar fadado ao desprezo. Sim.
E hoje estamos vivendo uma sociedade de resultados, que é uma sociedade muito severa, onde as pessoas estão perdendo o sentido no olhar do outro. E aí ela começa a cair em depressão. Perder o sentido do olhar do outro é cair em depressão. É mergulhar nesse vazio, é entrar no caos, e o desejo de viver não existe. Acabou. Então a morte é a única saída para me ver livre do sofrimento, né? E o suicídio é inevitável às vezes. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? Voltamos já já. Olá, gente. Voltando agora. É o terceiro bloco da nossa programação de hoje, dia 7/8. Caramba! E hoje é dia de Santa Ceia, dia em que a gente se reúne para celebrar a grande vitória do Calvário, dia da gente lembrar da ressurreição de nosso Senhor e como esse Espírito da ressurreição que está em nós tem mudado tanto a trajetória da nossa vida. Então, hoje, dia 7/8, primeiro domingo do mês de agosto, nossa Santa Ceia no culto das 18h30, e você é nosso convidado. Venha sem medo, o estacionamento é vasto, vai caber todo mundo, a gente tem um gigante estacionamento para facilitar a sua vida, e nossas instalações estão aconchegantes para recebê-lo, receber sua família também. Então, se você tem liberdade de ir e vir, venha estar conosco, será um domingo fantástico, esse domingo na hora da nossa mesa, né? Que é a mesa da inclusão, a mesa maravilhosa, onde somos todos inseridos no corpo e no sangue de nosso Senhor, né, João? Que sem essa celebração não havia sentido de sermos igreja, né? Verdade, João. Nossa fé seria vã se a ressurreição não tivesse acontecido. Se a ressurreição não tivesse acontecido. É, verdade, cara. Então, sem o culto eucarístico, a nossa igreja perde o sentido. Uhum. Porque ele é, na verdade, o testemunho vivo de que ele ressuscitou. Uhum. Estamos fazendo aquilo que ele ordenou. E é o testemunho vivo de que ele ressuscitou. E um dia nos encontraremos com ele. Sim, João, é incrível como alguns dos nossos irmãos, nossa irmandade espalhada aí pela terra, como alguns deles deixaram perder o sentido dessa grande celebração, talvez porque não entendam a grandeza dela, ficam comendo pãozinho, tomando suquinho de uva, ao invés de mergulhar no corpo que o pão esconde e no sangue que é ocultado no cálice. E vão perdendo o sentido disso, não vão encontrando graça, e vão se perdendo de si mesmos na fé, não é? Porque é ali, nesse encontro que eu tenho na bacia dos espelhos, que muda a minha vida, né? É ali que eu tenho a liberdade de dizer, eu comungo com ele todos os dias. Faço parte dele, né? Eu estou aqui fazendo a demonstração de que todos os dias eu comungo com ele, que ele é meu Senhor e eu sou o seu servo. Uhum. De que o que ele fez por mim é relembrado aqui nessa mesa. E eu relembro com gratidão, Sim. com louvor, com alegria, com celebração. Não por medo ou não pensando que isso, se eu não fizer isso aqui, eu vou ser castigado, eu vou morrer. Não, eu faço com celebração porque foi assim que ele disse. Uhum. Exatamente isso. Exatamente. Gente, nós estamos aqui ganhando corpo nesse discurso de Jesus, nessa concha acústica do monte onde ele estava, né? E todo mundo ouvindo, sentado na relva, conferindo suas palavras, e Jesus vai aprofundando, vai afunilando o seu discurso para chegar sempre ao coração, né? Nós vamos agora fazer a leitura do versículo 13, né, Loide? Sim, o versículo 13. O Senhor tinha falado do sal, né? Sim. Jesus estava falando do sal. E agora ele diz que ele vai falar da mesma coisa de uma outra forma. Ele diz assim: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado.
Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Maravilha, vamos dar uma paradinha aqui. A escuridão não existe. O que existe é a falta de luz. A falta de luz, ela vai fazer esse contraste com aquilo que não existe, a escuridão. Jesus, todavia, está tratando dessa escuridão existencial, desse eclipse existencial. Quando eu paro para ouvir isso, e Jesus dizendo, vocês são a luz do mundo, eu me transporto para um outro momento que ele caminhava com seus discípulos e dizia para eles, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão. Agora, ele se volta para os seus discípulos e diz, vocês são a luz. Olha como ele transfere para cada discípulo não um reflexo de si mesmo, mas da autonomia de luz. Eu olho para a lua, eu sou um grande admirador da lua. Da janela do meu quarto, eu todos os dias vejo a lua. E fico ali contemplando, às vezes no contraste com o mar. Da janela eu vejo a imensidão do céu e a imensidão do mar. E eu fico admirando o brilho, a intensidade dela. Só que a Lua é um satélite. Ela não tem luz própria. Ela recebe o reflexo do Sol. Ela só brilha porque o Sol está ali. Quando Jesus nos chama de luz do mundo, ele tira essa ideia de que nós refletimos alguma coisa e nos dá luz própria. Paulo, em um texto, vai dizer assim, vós sois como estrelas que brilham no meio da escuridão. Estrela não é satélite. A estrela é um pequeno sol, ela tem luz própria, ela brilha por si. O fenômeno da minha união com Cristo, da tua união com Cristo, fez com que eu me tornasse um astro. Na verdade, a igreja é uma grande constelação de estrelas que brilham, e sua missão é brilhar. A missão da igreja, a missão individual de cada um de nós, é brilhar no meio de qualquer ambiente hostil, de qualquer escuridão. A nossa missão será brilhar, porque nós somos a luz do mundo. Nós temos a missão de clarear, de iluminar os ambientes mais densos, mais escuros, a escuridão mais profunda. A nossa vida de astros, de estrelas, é de iluminar essa escuridão profunda na existência das pessoas. Então, não tem como esconder isso. Não dá para esconder uma lamparina que se acende debaixo da cama, ela perde sua função, é para estar no velador. Aquela coisa colocada no monte, né, para iluminar a cidade toda. Então, nós somos essa luz. Isso não é uma presunção, isso é uma natureza. Não é que eu presumo que eu sou uma luz, é que eu me tornei uma pela minha união com Cristo. Uma luz para iluminar, não para ser luz negra no meio do salão, né? Eu não sei se vocês são da época da discoteca, onde tinha lá a luz negra, né? Que deformava as imagens, né? Que mudava a característica das imagens. Nós não somos uma luz negra, nós não somos uma artificialidade, nós não somos uma lâmpada,
Nós somos estrelas que brilham no meio da escuridão. E esse fenômeno fantástico está ligado imediatamente à luz que Cristo é. Então, nós não somos mais um reflexo de Cristo. Ele nos iluminou. É a luz dele que agora está em nós, não projetada em nós, mas está em nós. E nós devemos brilhar ou brilharemos em qualquer lugar em que nós estivermos, né? Fantástico isso, né? Fantástico. Não somos luzes multicores, né? Somos uma luz mesmo para iluminar. Eu tenho algumas luzes na minha casa, vermelha, azul, e não serve para nada. Quando eu vou ler, eu não coloco aquela luz. Sim. Aquela vermelha não serve para nada, aquela azul também não, né? Não somos luzes de árvore de Natal, né? Aquelas luzes... Não, nós somos luzes para iluminar. Essa é a nossa função. É verdade. Iluminar, trazer clareza às mentes, às pessoas, né? Quantas pessoas estão... Isso aqui é uma luz. Esse programa tem sido luz, entrado nos lares das pessoas como luz. Várias pessoas têm dito como eu tenho entendido a palavra, agora de uma luz diferente, de um olhar diferente, porque essa palavra tem sido luz, entrado nos lares, nas igrejas. Muitas pessoas têm dito como eu tenho olhado agora para a Bíblia de uma outra forma. Por quê? Porque você tem sido luz, meu bispo, porque você tem sido luz, pastor. A palavra tem iluminado as mentes, Sim. tem chegado com clareza à mente. É verdade. Comentando a situação do mundo atual, e muitas vezes a do nosso país, as instituições, a política, eu tenho dito que a culpa de tanta corrupção é dos cristãos. Tenho sido ousado em dizer isso. A culpa de tanta corrupção é dos cristãos. Por quê? Quando eu fui para o serviço público, notadamente a Polícia Civil, me perguntaram como eu conseguiria conciliar a profissão da missão, ou do cristianismo. A minha resposta inicial foi: ai das sociedades que não tiver cristãos lá para ver ou para melhorar a situação, o tratamento. Sim. Por outro lado, eu também nunca me vi um adversário daqueles que estão contra a lei. Me vi alguém podendo trazer alguém para mostrar isso. Tantas vezes eu fiz nas portas de xadrez com pessoas que vieram para pagar sua conta social e me perguntavam alguma coisa, queriam me ouvir. Então, eu costumo dizer, eu repito, que a culpa de toda a corrupção hoje no meio político, no meio... em qualquer organização social, cabe aos cristãos. Por quê? Vamos pensar aqui. Qual é a proporção de uma lâmpada ou de uma luz para clarear um ambiente? Ou seja, um ambiente de 10 metros quadrados, de 50 metros quadrados, basta uma luz de 5 centímetros quadrados, ela ilumina. Quanto Pronto. mais vela, né? Quanto mais vela... É porque trevas... Sim. Trevas, ninguém persegue trevas, basta a presença da luz para ela ir embora. Ninguém sai perseguindo trevas, como já disse o bispo, elas não existem. Elas é a ausência de luz. Chegou a luz, a treva desaparece. Sim. Riscou um fósforo dentro de um quarto escuro, a treva foi embora. Então, por que tantos ditos cristãos que estão no meio das sociedades corrompidas? E elas continuam corrompidas. Sim. Aí Jesus diz: luz debaixo do alqueire. Sim. Está acesa, mas está debaixo do Verdade. alqueire, no caixão. Ela não está no velador. Me perdoem, eu gostaria de falar, estamos em época de eleição, eu gostaria de dizer, se alguém puder ouvir dos que estão pleiteando, qual é a sua intenção, cristão? A ir lá para o parlamento. É ser luz para combater as trevas que estão ali radicadas, ou é ser mais um? Pense bem. Você que está nos ouvindo, pense bem. Qual é o seu papel ao pensar em ingressar num parlamento, ou gerir uma cidade, um estado? É de ser luz, é de iluminar, é de mudar, é de clarear ambientes escuros, ou é ser mais um no meio daqueles, é chiurar com os pardais, como diz o comentário de alguém.
Então, eu tenho feito essa pergunta. Qual é a dificuldade que tem para se clarear um ambiente? Basta se apresentar. Basta chegar ali. Não chegar exibindo Bíblia, não chegar exibindo... Porque, infelizmente, me perdoem, há tantos cristãos por aí que eu vejo com a Bíblia no painel do carro que o sol já está corroendo elas por conta do para-brisa para dizer que são cristãos. A Bíblia é daquela de expulsar demônio. Bota no para-brisa do carro para mostrar que são cristãos. Outros, num bom dia que dá, já vem trazendo uma demonstração de que são crentes. E não fazem negócios espúrios, não realizam o negócio que fazem. Não, ser luz não precisa sair se exibindo. A luz que há em nós naturalmente brilha no meio da escuridão, sem necessidade de nos exibirmos. João, o evangeliquez pode ser um grande engano. Eu falo espanhol, mas eu não sou espanhol. Falar espanhol, falar em inglês, não me torna um americano, um inglês. Às vezes, falar o evangeliquez não me torna um cristão. Eu aprendo a linguagem. Quando Jesus diz aqui, tratem de brilhar, tratem de brilhar. Tratem de brilhar. Porque o brilho não é um foco para si. A luz não brilha para si. A luz brilha para iluminar. A luz não brilha para brilhar. Ela brilha para iluminar. A gente pode estar equivocado e, ao brilhar, a gente pode achar que é o brilho de si mesmo, né? É o palco da sua vida. Se colocarem essa luz no alto da montanha, tratem de brilhar. Eu brilho para mim e ilumino tudo ao meu redor. Não é para minha glória, é para clarear os ambientes. Então, a luz não diz respeito à fama que eu tenho, mas à luz que eu ponho nos ambientes de trevas em que eu me encontro. Às vezes, gente, é uma palavra, às vezes é um silêncio que vai clarear a vida da pessoa que está do lado da gente. Às vezes é um abraço. Um olhar, um abraço. Um abraço. Uma simples e absurda presença integral naquele lugar. Eu estou ali, só porque eu estou ali, irradia de mim, emana de mim uma luz indescritível que ilumina o caminho daquele ambiente onde eu estou. E as pessoas não se perdem só porque a luz está ali. Eram quantas pessoas naquele navio de Oroquilão? Sim, eram 200 e poucas pessoas. 76 pessoas só vingaram. 276. Havia uma luz ali. E por conta do brilho daquela luz, nenhum se perdeu. Sim, é verdade, João. Olha quanta gente. Quanto pão estava estocado lá sem ninguém poder comer. A luz brilhou, todos se alimentaram e se prepararam para o enfrentamento, enfrentamento e o próximo desembarque. Sim. Assim deve ser a vossa luz. O texto que eu tenho aqui, me permitam, só para consubstanciar o que a gente está falando, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, são as ações de vocês. Devem brilhar para que todos vejam e louvem a você? Louvem a Deus, não? A Deus. Ao vosso Pai que Sim, está no céu. esse finalzinho do texto aqui diz, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Uau. Sabe, uma vida que motiva os outros, essa é a função da luz. A função da luz é ser acessível e abrir o caminho de acesso para as pessoas se encontrarem com Deus. A gente não está ali para julgar os ambientes, para julgar as pessoas, para condenar as suas práticas. A gente está ali só para iluminar.
O que as pessoas vão fazer diante da luz é problema delas. E uma iluminação não significa trazer evangeliquez, como dissemos. Às vezes ajudar na solução de um problema. Pessoas estão com tanta dificuldade, não sei se você já percebeu, às vezes alguém tentando desatar um nó de corda e não consegue, você chega, olha, põe o dedo ali e desata, desamarra. Sim. Por quê? A sua visão está maior do que a dele, que já está embaraçada, embaralhada de tanto fazer força. Então, às vezes a luz que há em nós não precisa ser aquela luz milagrosa, apenas a nossa presença, Sim. que é controlada, que é iluminada pelo Espírito Santo, trazendo conversa, solução, informação. Essa semana, ontem eu recebi alguém lá em casa que está viúvo, amigo meu desde a infância, tem 61 anos, e eu foi me visitar, disse, por acaso eu parei aqui para conversar contigo. Eu comecei a conversar com ele sobre como enfrentar um novo casamento, uma nova vida. Ele me abraçou, chorou e disse, não foi por acaso que eu estive aqui, eu entrei aqui. Eu vim porque eu, na verdade, precisava. Sim. Ser luz. Sim. Para alguém que está em dificuldade, embaraçado no caminho. Né? Sim. João, de muitas maneiras, só retomando nossa fala, de muitas maneiras a luz brilha. Nem sempre, assim, a luz não faz barulho. Sim. Ela ilumina. Aí a gente pode iluminar com a fala da gente, a gente pode iluminar com a presença da gente, e a gente também pode iluminar com o silêncio da gente. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é do nosso silêncio. É de ouvi-la e só ouvi-la, e assim a gente vai estar brilhando. Sem fazer barulho, não é? Ouvir até os impropérios dele sobre a gente. Sim. Quantas vezes você foi injuriado ou alguém... A mim já foi, tantas vezes, cheio de impropérios, desaforos, calúnia para cima de mim, e eu ouvi caladinho. Ouvi calado. Não houve reação nenhuma. Depois eu ouvi daquela pessoa dizendo, que loucura eu fiz. Por que eu fiz aquilo? Sim. Ou seja, o silêncio, muitas vezes, até de uma agressão contra a gente, o nosso silêncio se torna luz para aquele que não está enxergando nada. Sim. E como é difícil a gente lidar, às vezes, com o silêncio do outro que recebe um impropério da gente, né? Uhum. Dá até medo. Dá vergonha. Dá vergonha. Consterna de verdade. É verdade. Estamos avançando aqui, né? Vamos avançar? Vamos lá. ao versículo 17. Isso. Não pensem nem por um instante que eu vim anular as Escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as no quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Uau. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Meu Deus do céu. Arrepia até a alma, né? Que coisa maravilhosa. Agora sim, vamos prestar atenção bem no que Jesus está dizendo. Ele está falando de reposicionamento diante da lei de Deus. Ele não fala de anular. Não. Não. E, de verdade, a lei de Deus não pode ser anulada. Todavia, o que Jesus está fazendo é um reposicionamento diante do legalismo. O legalismo é uma interferência humana sobre a lei. É uma leitura da lei humana, o legalismo. Jesus está falando de um reposicionamento, de fazer uma leitura sobre o espírito da lei. Na verdade, Jesus está propondo uma semântica jurídica, um reposicionamento diante da lei de Deus. Porque tomaram, naquele momento da história, a lei de Deus como uma literatura e promoveram o legalismo. E Jesus está se posicionando, dizendo, cara, eu não estou anulando nada, eu não estou anulando, não estou invalidando coisa alguma, nem da lei, nem dos profetas. Eu estou aqui para cumprir. Eu estou aqui para cumprir, então estou me reposicionando diante do espírito dessa lei.
E aqui é importante que a gente compreenda essa hermenêutica textual que Jesus dá à lei de Moisés. Ele faz uma leitura, e todas as nossas leituras agora, já que somos cristãos, precisam passar por essa hermenêutica, por essa percepção do texto com os olhos, com as lentes de Jesus, com essa interpretação que ele dá ao fazer a interpretação da lei, como pegar uma mulher em flagrante adultério e, ao invés de condená-la e apedrejá-la, ele a transforma numa santa, não é? Então a gente vai falar disso já já no próximo bloco. Voltamos já, vamos tomar um cafezinho aqui. Tudo bem, gente? Esse é o quarto bloco da nossa programação. Chegamos aqui ao final do nosso assunto. E que texto que a gente leu no capítulo anterior, né? De uma poesia profunda, 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 profunda. Essa coisa da lei de Deus ser mais duradoura do que as estrelas do céu e o que o chão debaixo dos nossos pés, porque é verdade, as estrelas desaparecem, né? Elas vão perdendo o seu brilho, o seu fulgor, e elas desaparecem. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus é eterna, consistente, ela que sustenta todas as coisas, né? A eternidade é uma coisa difícil até de se entender. Sim. Está muito para trás da gente, e para diante não se sabe nem até onde vai, né? Sim. A gente já não entende o tempo presente, né, João? Imagina a eternidade. A gente não se especializou nem no tempo. Como é que a gente se atreve a embarcar no quarto tempo, se os três tempos a gente não entende? Não entende o passado, não entende o presente, nem entende o futuro. Até que a gente está vivendo num tempo programado por Constantino e outros ali, terminaram fazendo um calendário para a gente viver sobre ele, como se fosse a verdade, todo o tempo fosse o que eles criaram para a gente viver, né? Sim. A vida, ela é eterna e engole o tempo. O tempo é passageiro e a eternidade não. A eternidade, ela é um tempo linear. Ela é, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. E se a gente não entende o tempo, que dirá entender a eternidade? Mas nós estamos dentro dela, embora estejamos nesse apêndice chamado tempo. É aqui que nós estamos habitando hoje, sendo seres espirituais, buscando experiências terrenas, né? Mas tudo que já foi será um dia, dizia Salomão, né? Tudo que se foi será um dia, e tudo que será já foi um dia. E então, tudo nós estamos tempo. Aqui, cada tempo tem seu tempo. Diz Salomão, no Eclesiastes 3, que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Isso é muito lindo, né? De forma que o homem não consegue compreender. Se não em lapsos de memória, né? São os lapsos da memória eterna, que dá aquela sensação do déjà vu, né? Tipo, já tive aqui. Claro que já teve e é claro que nunca teve, né? No tempo nunca teve, mas na eternidade lá já estava. Então, como compreender esse fenômeno se a gente não compreende nem o fenômeno terreno, né? Então, quando Jesus faz essa comparação de a lei de Deus ser mais longa, duradoura e sustentável do que o próprio brilho das estrelas e a terra firme que sustenta os nossos pés, eu acho isso de uma poesia, de uma profundidade extraordinária, né? E ele vai continuar falando sobre isso, né? Aqui no versículo 19, ele começa dizendo assim: se alguém considerar de pouca importância mesmo o menor item na lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério, mostrem o caminho para os outros e terão um lugar de honra no reino. Se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Vixe! E olha que esses caras eram especialistas, entre aspas, aqui na lei de Deus, né? Era assim, na lei de Deus interpretada pelos homens, né? Não era bem na lei de Deus, porque eles eram legalistas. O escrito da lei vivido pelos homens
conforme interpretavam, conforme lhes interessava. João, olha que loucura que Jesus diz. Quando a gente desimportantiza um item que, por menor que seja da lei, a gente não diminui a lei, a gente diminui a si mesmo. A diminuição do ser está nessa falta de importantização do princípio da lei. É o princípio da lei que muda tudo na vida da gente. É porque é que aquela lei existe. Não é pela simples existência dela, é o porquê da existência dela. Uhum. Porque muitas vezes eu tenho a sensação de que a gente está lendo o que está escrito, mas não está conseguindo ler o que quer dizer aquilo que está escrito. Verdade. Falta de uma hermenêutica devida, né? Eu repetindo aqui o conceito de chave hermenêutica do meu querido irmão Caio Fábio, ele diz que Cristo é a grande chave hermenêutica para se ler a Bíblia. Se eu leio Moisés sem essa chave hermenêutica, eu vou estar lendo segundo as lentes dos fariseus, porque é eles quem faziam uma interpretação humana da lei divina. Lei divina com retoque de lentes humanas. Eles conforme lhe interessa. Lá em Malaquias, o profeta Malaquias, ele diz assim: oxalá sacerdotes, quer dizer, que cumprem a lei, sacerdotes que fazem o sacrifício que está na lei, estava na lei de Moisés, oferecendo carneiro roubado, manco, ou seja, interpretar a lei conforme lhe interessa, conforme lhe beneficia. Claro. E não conforme o espírito da própria lei. Sim. João, dependendo do advogado que a gente tenha, a lei pode ser interpretada de muitas maneiras. Sem dúvida. Então, essa advocacia bíblica, né? Eu diria que a teologia é essa interferência da advocacia bíblica sobre a lei. É como a gente lê, como interessa a gente. A dinâmica, assim, não existe teologia sem reflexão. A reflexão é a contextualização daquele texto, né? Como dizia, acho que era Nietzsche que dizia assim, não tenho certeza se é Nietzsche, mas digamos que sim, que ele dizia assim: eu tenho certeza daquilo que eu digo, mas eu nunca tenho certeza daquilo que ouvem. Para um pontinho aqui, para fazer uma graça no programa aqui, é que você fala de como interpretar a Bíblia conforme interesse, né? Então, 2 denominacionais começaram a discutir sobre alguns textos bíblicos, né? Terminaram em Dazia dos Fatos. E eu disse: está escrito que se te derem na face, oferece a outra. Tascou a mão na cara do seu antagonista. Mas também está escrito: tudo que quereis que os homens façam, façais a eles também. Lá vai bogue. Olha aí, pronto. É teologia, João. Interpretação. Teologia. Dependendo da fronteira e do rebanho que eu pertenço, né? Uhum. Porque há uma verdade que é a verdade do rebanho. E aqui a gente precisa parar para pensar nessa fala de Jesus. A verdade do rebanho é uma verdade muito perigosa, porque é a verdade que me coloca dentro do rebanho, mas que eu não tenho a garantia dela ser a verdade. A verdade divina não é a verdade do rebanho. A verdade do rebanho pode ser teológica. A verdade do rebanho pode ser uma verdade advocatícia, em defesa dos meus interesses. Faziam os fariseus assim, né? Sim, faziam os fariseus assim. E é disso que Jesus está falando. Só cortando aqui um pouco. Faziam os fariseus assim que Paulo, como fariseu, mandava matar. Prendia, arrastava e colocava na prisão. A verdade que matava, né? É uma verdade da lei, interpretada conforme... A verdade que encarcerava, a verdade que... maltratava, execrava pessoas por conta de uma verdade entendida, advogada por aqueles intérpretes da lei. E é o que Jesus chama e diz aqui: e se a vossa justiça não exceder a deles, vocês não terão parte comigo. Sim. Gente, assim, eu não estou querendo supervalorizar coisa alguma, mas se eu fosse você, ao assistir o programa de hoje pelo YouTube, eu enviava para um grupo de pessoas que precisam ouvir essa reflexão. A lei de Deus não adoece ninguém. O que adoece é a lei dos homens.
A lei de Deus é sanidade pura. Ela nos reposiciona na vida. Ela não nos diminui. Pelo contrário, ela nos engrandece. Mas é a lei de Deus, não a lei dos homens. Ou a lei dos homens é essa infraconstitucionalidade da lei divina, né? Essas interferências que não são divinas sobre o texto. Porque a lei mandava matar. É olho por olho, a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. E Jesus vem com essa semântica jurídica, vem com esse olhar divino, dizendo, entre nós não é assim. Orem pelos que perseguem vocês e amem os inimigos de vocês. A lei divina é transformar inimigos em amigos. Ah, que bênção. A lei de Deus não é belicosa, não é armamentista, não é odiar o outro que me é inimigo. Acho que foi domingo passado que eu estava falando sobre isso. O que está diferente de mim no outro não é meu inimigo. A gente sempre vai tentar satanizar o pensamento adverso. A gente sempre vai tentar brigar com o pensamento que é diferente do nosso. Feriu nossa estrutura narcisista, pronto, acabou com o nosso dia. Nós vamos perseguir até matar. Acabou o relacionamento, acabou a consideração. Não era na Europa as grandes brigas entre protestantes e católicos? Uhum. O grande conflito que ia vir de fato, que era uma luta armamentista. Não é isso que a polarização política tem feito com o nosso país? Não é isso que tem acabado com a nossa sociedade? Não é isso que tem arruinado a ausência dos diálogos, né? Quando há ausência de diálogos, a guerra se estabelece. A guerra é o esgotamento dos diálogos. Quando os diálogos se esgotam, vai se levantar a guerra. Numa casa, numa empresa, numa amizade, numa cidade, num estado, num país, num planeta. De vez em quando eu ouço alguém dizendo, meu Deus, está prestes a estourar a terceira grande guerra. Porque não há diálogo. Se não há diálogo, a falta de acordos, né? Se há falta de acordos, a guerra. Os diálogos, na verdade, são interesseiros, né? Então, não há uma sessão, nós falamos aqui no começo, sobre isso, a interdependência, né? Sim. Os diálogos existentes hoje não há interdependência. É que não são diálogos, João, são monólogos, colonizadores monólogos. Porque se houver diálogo, eu já disse que diálogo nasce de duas palavras. Di, que é o indicativo de dois, né? De logos. De logos, né? Diálogos, vem de dois logos, de duas falas. Eu respeito a fala que você tem, tu respeitas a fala que eu tenho, e nesse diálogo nós chegamos num acordo. Na ausência do diálogo, haverá abuso, porque alguém vai tentar dominar alguém. Nem sempre dois falando é um diálogo, né? Não, dois monólogos não se constituem num diálogo, João. Dois monólogos não se constitui um diálogo. Em dois monólogos ninguém se ouve. Não. Você tem duas vozes, mas não tem um diálogo. Você tem um discurso de colonização do outro e do outro para o outro. Então, assim, não tem. É um engano quando você está junto de uma pessoa, você fala e ela fala. Eu tenho presenciado assim, numa roda de conversa, ninguém está muito interessado na fala do outro, está interessado na sua própria fala. E, às vezes, aproveita a respiração do outro para meter a sua fala, porque a fala do outro é desimportante. Então, temos diálogo? Não. Temos monólogos. Não há um continuar de ideias. Não tem. Não tem um esgotamento delas. Eu importantizo a minha fala e menospreza do outro. Exatamente, João. Exatamente isso. Então, é por isso que a gente precisa importantizar o menor dos conceitos da lei de Deus.
Então, me permitam aqui ler um texto que eu acho lindo sobre a lei de Deus. Um salmista, que não está declarado aqui no texto que eu tenho qual deles, começa falando da lei de Deus da seguinte forma: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e ilumina a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Sim. A lei do Senhor é perfeita, João, e restaura a alma. Lembre-se disso. Porque há uma lei que não está restaurando a alma. Pelo contrário, está afundando, está arruinando com a alma, trazendo culpa, trazendo medo, trazendo constrangimento, apequenando a vida. Essa não é a lei do Senhor. Usada como contexto da lei. Sim, porque é Todavia, isso que a gente já vem discutindo, né? É a interferência advocatícia sobre a lei. Qual é o interesse do meu cliente? Perguntaram a Rui Barbosa uma vez, ele estava defendendo um cliente, e o conflito estava lá, e ele defendeu e saiu vitorioso na defesa do seu cliente. À tarde, ele foi para uma outra audiência e o contexto era o mesmo. Só que o polo da sua defesa era outro, e ele também saiu vitorioso. Aí perguntaram a ele, qual é a verdade? Isso é a verdade do meu cliente. A verdade do meu cliente. Então, assim, dependendo da interferência advocatícia dessa interpretação da lei, você pode ter um culpado inocentado e um inocente culpado. Então, é preciso ter muito respeito pela lei do Senhor, para que a gente não ande punindo as pessoas, achando que a lei do Senhor é dura, a lei do Senhor é aquela que castiga. Não, a lei protege a vida. O intuito primário da lei é a proteção dos interesses do indivíduo. Protege a liberdade, protege o bem, protege a vida. Por isso a lei do Senhor é perfeita. E ela restaura a alma. Ela não acaba com a alma. Ela não mata. Não mata. Não aniquila. Não faz da gente pequena. Pelo contrário, todos aqueles que conseguem tocar nessa lei de Deus, vai se tornar agigantado. Amém. É lastimável, bispo, que hoje há uma série de, não quero dizer denominações, não, há uma série de gente por aí, que também não são inferiores a nós, mas que estão preferindo cumprir preceitos porque sentem que a lei é muito dura. Então se apegam a cumprir preceitos, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo outro, mas não observo a lei de Deus que revigora a minha vida. Porque é a verdade do rebanho, João. Desculpe te interromper tão abruptamente, mas estou entrando na tua fala, então está havendo diálogo aqui, eu estou entrando na sua fala. É justamente isso que a gente está discutindo. É essa interferência que a gente está discutindo aqui. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque a verdade do rebanho ela é muito perigosa, porque é a verdade que nos mantém dentro do rebanho. Por isso, praticar as mesmas verdades, entre aspas, que eu, me faz sentir parte do rebanho. Por que as ovelhas negras elas são as ovelhas esquisitas? Porque elas têm verdades que não fazem parte do rebanho. Talvez elas sejam as mais livres, as mais branquinhas do rebanho, porque o rebanho já está com verdades que estão mofadas, estão ali fazendo mal a si mesmos, mas não se atrevem. É a mesma analogia do mito da caverna de Platão. É a mesma analogia da Cangapara. Tartaruga e da Cangapara. Que assim, a verdade é a verdade do meu mundo. E quando você sai do seu mundo, né? Ninguém vê a ilha se não sair da ilha. Ninguém se vê a si mesmo se não sair de si. Essa é uma verdade que a gente precisa observar para que a gente veja a lei de Deus. Senão a gente só vai ver
a verdade do rebanho. E a verdade do rebanho nem sempre ou quase nunca é a verdade de Deus. É a verdade que me identifica. Eu tenho a impressão que a igreja adota os princípios de uniformidade para manter a segurança do rebanho. Deus faz o conceito da multiforme, né? E a gente quer uma forma só, a gente quer uniformizar as coisas. Para facilitar. Para facilitar, claro! Para facilitar o controle, para facilitar o trato. Então, a gente uniformiza. A gente não gosta de gente que pensa diferente da gente. A gente quer brigar. Porque a gente quer conhecimento uniforme. Deus deu sabedoria multiforme, graça multiforme, dons multiformes e a gente quer uniforme. Impressão digital. Sim, exatamente, João. Vem aí. A lista da zebra. Uhum. É multiforme, nunca é a mesma? Nunca é a mesma. E por que a gente quer colocar todo mundo dentro de um cesto? Sim. Ou de um curral? Sim. E querer que pensem do jeito que a gente pensa? Sim. Como pastores, graças a Deus, nós não temos essa, ou não devemos ter essa pretensão. Deixar que cada um pense livremente, mas informando ou ensinando a lei de Deus, e não a nossa lei, o nosso regimento. Pastor João, até hoje eu não sei se a zebra é branca de lista preta ou preta de lista branca, bispo. Sim. Olha, Até estudando hoje. as ostras, né, eu coleciono ostras, moluscos, e eu aprendi que cada detalhezinho esconde o DNA daquele animal. E que nenhum animal da mesma espécie é igual. Cada faixinha, cada detalhezinho, cada pontinho tem um DNA específico. Embora seja da mesma espécie, elas são diferentes umas das outras. Singularidade. Singularidade. Se a gente não aprender a respeitar a singularidade, a gente despreza a multiforme. Multiforme é muitas formas de sabedoria. Foi isso que levou Jesus à cruz, do ponto de vista humano. Foi isso que fez com que Paulo saísse matando gente, atropelando, porque queria que pensasse como pensavam os fariseus. Sim. Queria que a lente de Deus fosse visto como viam eles. E aí, muita gente foi morta, porque queria uniformidade, não respeitou-se a singularidade. E Cristo veio, dentro do que nós estamos lendo aqui, o Sermão da Montanha, trazendo informações que a singularidade não é o tudo. Devemos pensar e devemos ver com os nossos próprios olhos, ou com o Espírito que Deus nos deu. Jesus Cristo curou um cego cuspindo na terra, outro ele mandou ficar bom, vai ficar bom. Leproso, alguns tocaram nele, outros à distância, ele já mandou esse falar com o sacerdote. Em si, a multiforme. Sim. A gente precisa aprender a respeitar as formas diferentes. Senão, a gente vai achar que graça é só aquilo que a gente tem. E a graça também é multiforme. Está escrito, Deus multiforme, deu graças a graças, Deus, né? Que lindo, Graça, né? sim, diferente. Diferente. É como olhar num jardim e só ver a beleza das margaridas. Não conseguir ter olho para ver beleza, né? Assim, religião que só vê forma, que despreza a essência, é uma religião fracassada. É uma religião. É uma religião. É uma religião. É uma morte. É, verdade, cara. Uma morte. Como nós podemos desprezar tão grande potencial? Assim, entreolhemo-nos e nós vamos ver o capricho de Deus. Gente, é tanta gente diferente, de cara diferente, de corpo diferente, de cabelo diferente. Tonalidade de voz. Tem que ser caprichoso. Até o nosso timbre, como a gente fala. É uma impressão digital, né? A voz é uma impressão digital. É uma marca. É uma né? marca. Então, assim, Deus tem todo esse trabalho e a gente quer fazer... Desfazer o trabalho dele. Uma fábrica... Padronizar. Uma fábrica padronizada. Bota o sapato, sai tudo igual. Tudo igual. Né? Então, não é assim. A gente tem que aprender a admirar a beleza. Isso é religião saudável, né? É olhar com os olhos de Deus
ser infiltrado pela lei de Deus, que está sempre melhorando a vida da gente. Gente, acabou o nosso programa. Oi, eu não quero perder a oportunidade de convidá-lo para o próximo domingo, o nosso café do Dia dos Pais. Maravilhoso. Sim. Terça-feira também, João, a gente não pode esquecer. Terça-feira nós temos uma live às 19 horas, pontualmente, chamada O Divã da Graça, que tem sido um programa bem legal. Você, nosso convidado, está no @Igreja da Colheita, é o nosso Instagram, e você é convidado às 19 horas, né? Quinta-feira o nosso culto de oração. Perfeito. E à noite de hoje, a partir das 18 horas, estamos aqui nos encontrando para o nosso maravilhoso culto de ceia. Exatamente. Não perca a transmissão que vai acontecer pela rádio. Se você estiver transitando pela cidade, na 92.3, você pode ouvir a nossa programação a partir das 19 horas pontualmente de hoje, né? Eu termino aqui minha fala, meus amigos também. Eu desejo a você um domingo fantástico. Obrigado pelo tempo que você passou conosco. E não esqueça de mandar um aviãozinho aí para seus amigos, né? Reenviando para seus amigos, porque se isso foi legal para você, para mim foi muito legal. Eu vou mandar o programa de hoje, que vai estar lá no YouTube a partir das 9 horas da manhã. Eu vou já compartilhar. Sim. E colocar lá também o meu like, ok? Beleza. E convido você também. Compartilhe para os seus amigos e coloque lá o seu like. Beleza, meus irmãos. É assim que Forte funciona. abraço. Boa semana aí. Abração para todo mundo. Tchau, tchau. Paz. Shalom.